Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu vou disponibilizar para vocês agora a correção das atividades que eu mandei para vocês estudarem, né? Que vai ter o teste na semana que vem. Então é o seguinte, te mandei isso aqui, ó, o folclore, né? Daí, como da primeira semana, eu pedi para vocês aqui, ó, descreva no seu caderno o que você entende por folclore. Então, você vai vir aqui, ó, nesse primeiro parágrafo e você vai fazer uma leitura, tá? Muito legal sobre o folclore. Daí você vai, né, escrever para mim lá no seu caderno, né, e também estudar para avaliação sobre isso, ó. Seria basicamente esse primeiro parágrafo, né? Mas aí você vai ler certinho, né? Lá, o folclore constitui-se dos elementos que fazem parte da cultura popular e tem como símbolos as festas, danças, ritmos, jogos, lendas e crendices tradicionais. Por folclore, entendemos as manifestações da cultura popular que caracterizam a identidade social de um povo. O folclore pode ser manifestado tanto de forma coletiva quanto individual e reproduz os costumes e tradições de um povo transmitidos de geração para geração. Sendo assim, todos os elementos que são parte da cultura popular e que estão enraizados na tradição desse povo são parte de um folclore. Olha só. Então a primeira questão você já mata a charada aí, certo? Aí agora, ó, de 10 a 17, eu mandei ali, ó, a história do folclore, né, suas características e cobrei aqui, ó. Faça no seu caderno um resumo da história do folclore e descreva também as características. Então aqui tá a história do folclore, ó, tudinho tá aqui, ó. Olha só, né? Então ele remete nos ao século XVIII, né? Ao século XIX, enfim. Daí você vai ler isso aí, vai resumir, né? Na verdade, se você achar que tudo isso é de suma importância, você coloca tudo isso, entendeu? E ele tem também aqui que eu mandei, olha, as características do folclore, olha só, né? As características do folclore, né? Então aí, ó, pode ser definido ou não como folclore, né? Enfim, você vai ler certinho e vai colocar essa definição aqui para nós, entendeu? Beleza. Aí, na terceira semana, né, nós temos aqui, ó, né, mais ainda uma continuação, os personagens do folclore. E aí ele comenta sobre o folclore no mundo, né? Da onde ele veio e tal, as tradições culturais, né? E aí eu faço uma pergunta aqui, ó. Copie e responda no seu caderno. Quais os personagens do folclore não brasileiro? Então, ele está falando aqui, ó. É o Cavaleiro Sem Cabeça, que é uma lenda da Europa medieval, né? Aqui também, ó, uma figura sobrenatural japonesa, aqueles grandão lá que a gente vê na TV e tal. Aqui também, ó, personagem presente no folclore mexicano, entendeu? Então são só três exemplos aqui que você vai colocar aqui, ó, quais os personagens. E aqui no nosso, ó, quais os personagens do folclore brasileiro, né? Então aí nós temos aqui, ó, o Brasil naturalmente possui conjunto de elementos que formam o folclore brasileiro, tal, 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 tal. E aqui nós temos alguns personagens, ó. Olha alguns personagens aqui do folclore brasileiro, ó. O Saci Pererê, a Iara, o Boto, o Curupira, enfim, são vários outros personagens que a gente pode citar aqui nessa resposta. Não é verdade? Então você coloca isso aqui, ó, comenta, né, sobre o folclore brasileiro e aí você coloca tudo isso aqui, todo este parágrafo aqui para ficar completinho a sua questão. Ok? Aí na semana que vem nós teremos prova. Eu desejo boa sorte a cada um de vocês.
E qualquer coisa, contem comigo. Um abraço, fica com Deus.